Curso Bíblico, Mensagens de Paz e Esperança. Lição 11. O dom profético. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o genuíno dom de profecia foi manifesto na igreja através das mensagens de Ellen G. White. Os seus escritos, de forma alguma, tomam o lugar da Bíblia. Eles são o cumprimento de Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o qual declara que o dom de profecia se manifestaria na igreja de Deus dos últimos dias. Leiamos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz o seguinte: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Os escritos de Ellen White passam nos testes bíblicos críticos, como sendo efetivamente escritos de um profeta verdadeiro. Pesquisa na Bíblia. Pergunta número 1. Qual foi a promessa de Deus para a sua igreja nos últimos dias? Joel, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Pergunta número 2. Como saber se um profeta é verdadeiro? 1 João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4 diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz o seguinte: Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Pergunta número 4. Podem as mulheres ter o dom profético? Êxodo capítulo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. Juízes, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Lucas, capítulo 2, versículo 36, diz: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. E agora leiamos Atos, capítulo 21, versículos 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Pergunta número 5. Qual a característica da igreja que manifestaria o dom profético no tempo do fim? Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Leamos também Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou seu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pergunta número 6. Qual o conselho de Deus para nós? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Leiamos também 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Pergunta número 7. Quem foi Ellen Goldwhite? Ellen G. White nasceu em 26 de novembro de 1827, nos Estados Unidos. Aos 9 anos, foi atingida por uma pedra jogada por uma colega de escola. Acidente esse que quase lhe custou a vida. Durante 3 semanas, permaneceu inconsciente e, finalmente, teve que abandonar os estudos. Aos 12 anos de idade, foi batizada, juntamente com vários familiares, em uma igreja metodista. Depois de assistir a várias reuniões adventistas em Portland, em 1842, aceitou plenamente os ensinamentos apresentados e, por isso, foi desligada da igreja metodista. Em dezembro de 1844, teve sua primeira visão. Ellen White viveu 88 anos, recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas. Ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo, tendo seus escritos divulgados em mais de 150 idiomas. Ela foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta. Ela foi aprovada em todos eles. Viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Seus escritos nos estimulam à obediência aos mandamentos e nos orientam a compreender melhor a Bíblia. Minha decisão. É meu desejo conhecer e estudar mais os livros de Ellen G. White e ampliar o meu conhecimento nas profecias, estudando a Bíblia como única regra de fé.